Bom, pessoal, vamos lá. Dando continuidade à nossa aula introdutória sobre metabolismo, tá? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a relação que existe entre a bioenergética, ou seja, entre as transformações biológicas de energia que acontecem dentro das nossas células, tá? E as leis físico-químicas que regem essas transformações, que é o que nós conhecemos por termodinâmica, tá? Essa, pessoal, é justamente a parte da aula onde, se a gente fosse, digamos assim, abordar isso aqui de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais clássica, é aqui que a gente ia entrar com a parte dos cálculos, tá? Mas, só para reforçar mais uma vez, como eu prometi para vocês, a gente não vai calcular nada com relação à bioquímica nessa disciplina, tá? A gente, como eu me comprometi para vocês no primeiro dia de aula, a gente vai levar a bioquímica de uma forma mais conceitual, que acaba sendo, digamos assim, mais interessante para o entendimento e para a aplicação da bioquímica na área da saúde, que é o objetivo da gente, tá? A gente vai falar dessa relação existente aqui entre bioquímica e termodinâmica de uma forma mais simples, digamos assim, sem abordar a parte numérica, beleza? Só para entender realmente como esses processos acontecem. Vamos lá. Seguinte. A termodinâmica, pessoal, é uma área da físico-química, tá? Que ela se propõe a estudar inúmeras coisas, tá? Por exemplo, ela se propõe a entender como acontecem as transformações de energia dentro dos sistemas em geral, dentro do universo em geral, tá? Nós temos aqui que a termodinâmica ela tem duas leis fundamentais. A primeira lei, tá? Que a gente chama de lei da conservação de energia, e a segunda lei que a gente conhece de forma bem simples por lei da entropia, tá? Como é que vai funcionar isso aí? A primeira lei da termodinâmica, pessoal, ela diz que em uma modificação química ou física, a quantidade total de energia no universo ela permanece constante, embora a energia ela possa mudar de uma forma para outra, tá? O que é que essa lei ela traz para a gente? Seguinte, segundo essa lei da termodinâmica, pessoal, a energia ela não pode ser criada, ela não pode ser destruída, tá? O que acontece é que nas transformações biológicas, que é o que vai interessar para a gente, a energia ela vai ser modificada, ela vai ser transformada de uma forma para outra, tá? Como é que isso aí vai acontecer? Seguinte, as nossas células, pessoal, as células humanas e as células em geral, elas são o que nós chamamos de ótimos transdutores de energia. Vamos entender essa palavrinha aqui que ela é importante. O que é um transdutor de energia? Um transdutor de energia, pessoal, é um dispositivo, digamos assim, que pode transformar uma forma de energia em outra. Por exemplo, isso aqui não dá para assustar ninguém não. Quer ver como é simples? Ó. No nosso dia a dia a gente lida com vários transdutores de energia, tipo assim, quando você liga, acende o interruptor de sua casa, que aquilo ali acende uma luz, aquilo ali é um mecanismo de transdução de energia. Por quê? Tá? Aquele dispositivo ele vai transformar energia elétrica em energia luminosa, em luz. Qualquer dispositivo que transforma uma forma de energia em outra, isso aí é um processo de transdução de energia, tá? E as nossas células fazem uma coisa parecida. Por exemplo, tá? Vamos lembrar um pouquinho lá da biologia do ensino fundamental e médio. A gente sabe que as plantas, tá? As plantas, elas fazem fotossíntese. Para isso, elas pegam a luz do sol e a partir da luz do sol ela produz lá várias coisas necessárias para a sua sobrevivência, tá? A planta ela é um transdutor de energia. Nós, seres humanos, nós não fazemos fotossíntese, mas nossas células continuam sendo transdutores de energia. Por quê? Por exemplo, quando você come alguma coisa, como um alimento, tá? Que você absorve os nutrientes desses alimentos e esses nutrientes eles chegam até as suas células, tá? Suas células vão pegar esses nutrientes, vão retirar energia dele, tá? E usar essa energia, por exemplo, para produzir ATP, tá? Para que depois a energia do ATP ela seja utilizada para manter todos os tipos de trabalho celular, tá? Quando uma célula sua pega lá, tira a energia do nutriente e usa essa energia para satisfazer as suas necessidades, ela está fazendo um processo de transdução de energia, tá? É um processo exatamente igual que acontece com a lâmpada da sua casa, só que em vez da célula usar energia elétrica, ela vai utilizar energia de outras formas. E o que ela vai fazer para aproveitar essa energia é transformar essa energia em uma outra forma de energia, beleza? A segunda lei da termodinâmica, pessoal, ela é conhecida como lei da entropia. E ela diz o seguinte: em todos os processos naturais, a entropia do universo ela tende a aumentar. Tipo assim, o que seria a entropia? Só para a gente entender isso aqui, ó. Uma definição bem simples de entropia diz que quantitativamente ela pode ser definida como uma medida ou grau de desordem do universo, tá?
Segundo essa lei, pessoal, isso aí é uma coisa que acontece no universo como um todo, tá? Não só dentro das nossas células. A tendência natural é que as coisas fiquem em um estado desordenado, tá? O que as nossas células fazem durante toda a existência dela é tentar, digamos assim, arrumar um jeito de conviver com essa segunda lei da termodinâmica, tá? Essa lei prega que, por exemplo, a tendência era que dentro da célula as coisas se desorganizassem, tá? As células, elas utilizam vários meios para conviver com essa lei e se manter organizada, mesmo essa célula, essa lei, digamos assim, ela pregando o contrário, tá? Todas as transformações de energia que acontecem dentro das nossas células, pessoal, elas seguem essas duas leis da termodinâmica, as duas, tá? Essas leis da termodinâmica, pessoal, elas são leis da física, não são como as leis do Brasil que a galera arruma um jeitinho, não. Aqui a gente tem que seguir elas direitinho, beleza? Vamos lá, ó. Isso aqui eu vou passar mais rápido, como eu falei, a parte onde a gente entraria com cálculo, tá? Vou só mencionar para vocês, tá? Seguinte, existem alguns parâmetros termodinâmicos fundamentais, sendo eles aí a energia livre de Gibbs, tá? Que eu vou já explicar o que é, o conteúdo de entalpia, que tem a ver com calor, tá? E a entropia, que como a gente falou lá, é a medida de desordem do universo, tá? Esses parâmetros termodinâmicos, pessoal, eles representam grandezas numéricas, tá? E é justamente com base nessas grandezas que a gente poderia fazer os cálculos, caso a gente fosse fazer isso aí, beleza? Só para complementar aqui rapidinho, o que seria a entalpia, tá? Entalpia, pessoal, o conteúdo de calor, tá? O conteúdo aí de energia calorífica, tá? Presente em um determinado sistema, certo? Os processos que acontecem dentro do nosso corpo, de acordo com a variação desse conteúdo de calor, eles podem ser exotérmicos. O que é que seria um processo exotérmico? É um processo que libera calor, tá? Ou eles podem ser endotérmicos, que são processos que absorvem calor. Tipo assim, o nosso corpo, pessoal, o nosso metabolismo, ele produz calor, tá? Por isso que o nosso corpo ele mantém uma temperatura geralmente acima da temperatura do ambiente, tá? Dependendo de onde você esteja, tá? O nosso corpo ele gera calor ao funcionar, tá? Isso acontece porque muitos dos processos bioquímicos que acontecem para o funcionamento do nosso metabolismo, eles são processos exotérmicos, são processos que liberam calor, por isso que o nosso corpo ele mantém lá uma temperatura padrão, beleza? A entropia, conforme a gente falou, é a medida do grau de desordem de um sistema ou do universo como um todo. Por exemplo, aqui a gente tem dois sistemas, esse sistema aqui que eu vou chamar de S1 e esse aqui que eu vou chamar de S2. No sistema S1, essas bolinhas aqui estão tudo desorganizadas, tudo ao acaso. Nesse aqui eles estão bem organizadinhos. O que é que acontece? A entropia nesse local aqui, ó, é maior do que nesse, tá? Por quê? Porque, como eu falei, a entropia é a medida do grau de desordem do universo, tá? Nossas células, elas tenderiam a se desorganizar, tá? Mas elas mesmo assim se mantêm organizadas porque elas utilizam estratégias bioquímicas para fazer isso aí, tá? Em um outro momento a gente vai até conversar sobre como essas estratégias elas podem acontecer, beleza? Talvez o conceito de termodinâmica mais útil para a gente é esse aqui, ó, o conceito de energia livre de Gibbs, tá? Ou simplesmente energia livre. Seguinte, a energia livre ou energia livre de Gibbs, ela corresponde realmente à energia, tá? Numericamente, ela corresponde à energia que nossas células usam para realizar trabalho, ou seja, para se manter funcionando, tá? A variação de energia livre de Gibbs, pessoal, é um cálculo termodinâmico que a gente faz, tá? E ele foi idealizado por esse cara aqui, por William Gibbs. Por isso que ganha até o nome de energia livre de Gibbs. É uma homenagem aqui ao cara que postulou essa teoria físico-química, beleza? Bioquimicamente, pessoal, para que serve lá a energia livre ou energia livre de Gibbs? Seguinte, ela prediz a direção de uma reação e a quantidade de trabalho que ela pode realizar. Tipo assim, a gente vai ver já que todas as reações químicas do nosso metabolismo, elas movimentam energia, elas podem liberar energia ou podem absorver essa energia, tá? E essa energia que é liberada ou é absorvida por uma reação química é justamente o que a gente chama de energia livre de Gibbs, tá? E a gente poderia até calcular isso aí mais, como eu falei, só para reforçar, não vai ser o foco agora, tá? A gente vai observar, pessoal, que toda reação química, tá, que acontecem dentro do nosso organismo, ela vai envolver movimentações de energia, especificamente movimentação do que nós chamamos de energia livre de Gibbs, tá? A gente observa que geralmente a fração de energia disponível para realizar trabalho, ou seja, a fração de energia de Gibbs movimentada por uma reação, geralmente ela vai ser menor do que realmente aquela que teoricamente seria necessária, tá? Como é que a gente vai entender isso aí de uma forma um pouco melhor, tá? Sempre que vai acontecer alguma coisa no seu organismo,
é necessário que seja movimentada uma certa quantidade de energia, tá? E a gente observa que a quantidade de energia que é movimentada, geralmente ela é maior, tá, do que aquela que realmente é necessário que aconteça. Isso acontece por quê? Porque as reações elas movimentam quantidades diferentes de energia, conforme a gente vai entender daqui a pouco, tá? E a gente observa que de toda essa energia que é liberada ou absorvida por uma reação, principalmente aquela que é liberada na verdade, tá? Ela vai ser dissipada sob a forma de calor. Mais uma vez, isso aqui ajuda a gente a entender por que é que o nosso corpo, o nosso metabolismo, ele aquece o nosso corpo, tá? As reações químicas que acontecem no metabolismo, elas movimentam energia, principalmente aquelas que liberam energia, elas acabam produzindo uma certa quantidade de calor, tá? E esse calor, ele tem até a importância biológica dela, que é manter a temperatura adequada do nosso organismo, tá? Por exemplo, quando você está com frio, seus músculos eles se contraem, tá? Não sei se você já tiver tremor de frio. Aquilo ali acontece por quê? Por que é que você treme, tá? A contração muscular que acontece durante o tremor, ela acontece através de certas reações químicas que liberam energia livre de Gibbs, tá? E ao acontecerem, essas reações químicas elas acabam produzindo calor que vai servir lá para aquecer o seu corpo quando você está com frio. Isso aí, digamos assim, é uma pequena curiosidade a respeito desse processo, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor, tá? Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho, porque senão a gente acaba se prendendo muito a esse detalhe. Seguinte, se por um acaso a gente quisesse calcular a tal da energia livre de Gibbs, a gente poderia utilizar essa equaçãozinha, tá? Mas eu botei aqui só por desencargo de consciência, não se preocupe que a gente não vai utilizar ela em momento nenhum, a gente não vai calcular nada, mas se a gente tivesse que calcular, tipo assim, a gente poderia dizer que a variação de energia livre de Gibbs ela vai ser igual à variação de entalpia menos a temperatura absoluta, tá? Multiplicada aqui pela variação de entropia. Você sabendo lá a variação de entalpia, a temperatura e a variação de entropia, você pode calcular lá o que a gente chama de variação de energia livre de Gibbs, beleza? Vamos lá. Só para dizer que eu não disse isso aqui. Vamos lá. Isso aqui ó, é uma aplicação que eu queria que a gente entendesse um pouco melhor, tá? Vamos lá. Isso aqui a gente precisa focar um pouco melhor, que isso aqui é uma coisa importante que a gente vai precisar lá na frente. Seguinte. Como eu falei há pouco, pessoal, toda reação química, ela movimenta uma certa quantidade de energia, tá? Algumas reações químicas, elas precisam absorver energia para acontecerem. Outras reações químicas, elas fazem liberar energia quando elas acontecem, tá? O que é que acontece? No nosso metabolismo, existe tanto reações que precisam absorver energia, quanto reações que liberam energia. E justamente esse critério de liberar ou absorver energia é utilizado para classificar as reações químicas do nosso metabolismo. Como é que isso aí vai se dar, tá? As reações químicas do nosso metabolismo, pessoal, elas podem ser classificadas como reações exergônicas ou reações endergônicas. Vamos lá, vamos aprender a diferença de uma para outra. Seguinte, as reações químicas endergônicas, pessoal, elas são reações que, para que elas aconteçam, elas têm que ganhar energia, tá? Toda reação química endergônica, para ela acontecer, tem que ser fornecido a ela energia de alguma forma. Se não for fornecida essa energia, a reação endergônica ela simplesmente não acontece. Por isso que a gente costuma dizer que as reações endergônicas elas são não espontâneas, elas não acontecem sozinhas. Por exemplo, esse gráficozinho aqui, ó, ele mostra um exemplo de uma reação endergônica do nosso metabolismo, tá? Ele mostra aqui a transformação de uma molécula chamada de glicose sendo unida a um fosfato para produzir a glicose 6-fosfato. Não se preocupe com esses nomes não, tá? O que é que acontece? Para que essa glicose e esse fosfato seja transformado em glicose 6-fosfato, tá? É necessário que seja incorporado energia a ele, tá? Essa glicose e esse fosfato tem que arrumar energia de algum canto para que ela possa sofrer essa transformação química. Como para essa reação química tem que haver ganho ou incorporação de energia, tá? Ou absorção de energia, como você prefira chamar, tá? Essa reação ela acaba sendo uma reação endergônica, tá? E como ela depende de energia para acontecer, ela não acontece espontaneamente, ela nunca vai acontecer sozinha, tá? Ela precisa de uma ajudinha, digamos assim, tá? Essas são as características do que a gente chama de reações endergônicas, beleza? Já as reações exergônicas, como por exemplo está sendo mostrado aqui nesse gráfico aqui, ó, ela tem características diferentes. Quais seriam essas características? Vamos lá. Ó. As reações químicas exergônicas, pessoal, elas são reações que a gente chama de espontâneas. Elas acontecem com uma facilidade muito grande dentro das nossas células, tá? Por que elas acontecem com uma facilidade muito grande? Digamos assim,
As reações exergônicas, pessoal, ao contrário do que acontece com as endergônicas, quando elas ocorrem, elas fazem liberar o conteúdo energético que ela tem. Tipo assim, a reação exergônica ela é espontânea, ela acontece facilmente, porque ela faz liberar energia, tá? Ela vai fornecer energia, ela não precisa absorver energia. Por esse motivo, ela acaba se tornando um processo espontâneo. Como eu falei, ela acontece com facilidade dentro das nossas células. Por exemplo, quando o ATP ele é quebrado, daqui a pouco a gente vai falar disso aí, ele é quebrado e transformado em ADP mais fosfato, isso aí faz liberar energia, tá? É um processo exergônico, portanto, e é justamente essa energia que a quebra do ATP libera, ó, que a célula vai utilizar para manter lá o seu funcionamento. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho a mais disso aí, tá? Para entender isso aí de forma bem simples, pessoal, dizia um professor meu que é o seguinte, tá? O que é mais fácil? Imagina aí, ó, você ganhar R$1.000 ou você gastar R$1.000? O que é que você faz com mais facilidade, tá? O que é mais espontâneo de se fazer? Exatamente. É muito mais fácil você gastar R$1.000 do que você ganhar, tá? Para você gastar R$1.000 basta você ter, e aí você gasta, tá? Agora, para você ganhar R$1.000, você tem que trabalhar bastante para isso. É como se, por exemplo, pessoal, o ato de você gastar R$1.000 fosse uma reação exergônica. É um processo espontâneo que acontece bem facinho. E quando acontece, o ato de você gastar esse dinheiro faz liberar energia, digamos assim, tá? Agora, o ato de você juntar ou ganhar R$1.000 seria um processo endergônico, tá? É um processo que dá muito trabalho para acontecer. Muitas vezes você precisa até de uma ajudinha para fazer isso aí acontecer, tá? E para você juntar esses R$1.000, você acaba tendo que absorver muita energia, tá? Você teria que absorver muita energia para chegar lá nesse ápice, tá? De uma forma bem simples, só para a gente resumir, para poder seguir. Reações endergônicas são aquelas que, para acontecerem, é necessário que haja absorção de energia e, portanto, é um processo não espontâneo, é um processo que não acontece com muita facilidade, tá? Reações exergônicas são aquelas que, quando acontecem, fazem liberar energia, o que torna ela um processo fácil de acontecer. É um processo altamente espontâneo dentro das condições celulares, beleza? Essa é a diferença de reação exergônica para reação endergônica. Como eu falei, no nosso metabolismo existem várias reações exergônicas e algumas outras que são endergônicas, beleza? Vamos lá. Continuando aqui, só para a gente concluir, para a gente entrar aqui para a conclusão dessa aula, tá? Conforme a gente viu, pessoal, o nosso metabolismo ele é a soma de todas as transformações químicas que acontecem em nossas células, tá? O metabolismo ele pode ser, digamos assim, dividido em duas grandes partes. O catabolismo, que é um processo onde vai haver degradação ou quebra de moléculas, tá? E quando o catabolismo ele quebrar essas moléculas, vai haver produção de energia sob a forma de ATP dentro das células, tá? O catabolismo ele vai quebrar moléculas e vai aproveitar a energia dessa quebra de moléculas para produzir ATP, tá? E temos o anabolismo, que é o processo contrário. É o processo onde moléculas vão ser sintetizadas, novas moléculas vão ser produzidas, tá? Principalmente moléculas mais complexas. E para que essas moléculas mais complexas sejam produzidas, existe a necessidade da adição de energia, tá? E de onde é que vai vir aqui a energia para satisfazer a necessidade do anabolismo? Justamente do ATP que havia sido produzido aqui, ó, pelo catabolismo, tá? O catabolismo ele vai quebrar moléculas grandes, transformando em moléculas pequenas, e vai aproveitar essa energia para produzir ATP, tá? O anabolismo vai fazer o contrário, ele vai sintetizar ou produzir novas moléculas mais complexas, por exemplo, tá? E para que isso aqui aconteça, ele vai aproveitar ou vai usar a energia que havia sido guardada aqui, ó, na molécula do ATP, tá? Notem, pessoal, que o catabolismo é um processo exergônico. O anabolismo é um processo endergônico, relacionado aos termos que a gente acabou de falar, tá? E o ATP, ó, que a gente está falando tanto dele, ele ocupa um papel central aqui dentro do metabolismo, tá? O ATP ele é uma moeda energética da célula, é a molécula na qual a célula vai acumular energia para depois gastar, tá? E ele serve para integrar o catabolismo ao anabolismo. Isso é uma coisa importante da gente lembrar, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho, pessoal, já que o ATP ele ocupa um papel central aí dentro do metabolismo, tá? O que é que faz o ATP ser tão especial? Tá? Por que o ATP é a molécula na qual as células vão armazenar energia, que é proveniente lá do metabolismo dos
alimentos. Tipo assim, quando você come alguma coisa, suas células vão pegar esses nutrientes e aproveitar, vão degradar eles, na verdade, e aproveitar essa energia para produzir ATP. Tá? Por que é que o ATP é a molécula escolhida para isso? Para ser, digamos assim, a bateria das nossas células. É o seguinte, ó. O ATP, pessoal, na molécula dele, como a gente falou anteriormente, ela é feita por três partes. Tem a adenina, que está aqui, ó, ligada à ribose. Tá? Quando a gente tem a adenina ligada à ribose, forma a adenosina. Tá? Aí tem três grupos fosfato. Está aqui 1, 2, 3. Por isso que o nome é ATP, adenosina trifosfato. Tá? Seguinte, o segredo para o ATP funcionar, pessoal, como a moeda energética da célula, é que ele possui o que a gente chama de ligações de alta energia. O que seriam essas ligações de alta energia? Essas aqui, ó. As ligações que se formam entre os fosfatos da molécula de ATP são ligações de alta energia. Tá? O nome específico dessas ligações é ligação fosfoanídrica, é o nome dela. Tipo assim, ó, essa ligação química aqui, ó, que se forma entre os fosfatos, a gente chama de ligação fosfoanídrica. E ela é uma ligação de alta energia. Significa dizer que sempre que essa ligação aqui ela é quebrada, ó, ela vai liberar energia para a célula poder utilizar para se manter funcionando. Tipo assim, ó. Quando uma célula sua precisa de ATP, precisa de energia para funcionar, tipo assim, ó, quando o músculo precisa de energia para se contrair, quando você está fazendo uma atividade física qualquer. O que a célula muscular vai fazer é pegar o ATP e quebrar essas ligações aqui. Ó. Sempre que ela quebra uma ligação dessa, é como se o ATP liberasse energia para a célula utilizar para manter o seu funcionamento. Tá? Isso é tão importante, pessoal, que a gente tem que entender como acontece essa quebra da molécula de ATP. E é o seguinte, é simples. A molécula de ATP, pessoal, como eu falei, ela tem 3 fosfatos em sua composição. Está aqui 1, está aqui 2, está aqui 3. Tá? Sempre que uma ligação dessa ela é quebrada, ou o termo mais correto é, sempre que uma ligação dessa é hidrolisada, tá? Isso aí vai liberar energia para a célula funcionar. E como é que vai acontecer? Tipo assim, ó, tá aqui a molécula de ATP completa, tá? Conforme a gente já falou dela há pouco. Tá? Se uma célula sua está precisando de energia, ela pode primeiro, ó, quebrar o ATP bem aqui, ó. Pá, quebrou. Quando quebra o ATP bem aqui, ó, vai liberar esse grupo fosfato e o que vai ficar é uma molécula chamada de adenosina difosfato. É difosfato por quê? Porque permaneceu 2 fosfatos ligados aqui à molécula de adenosina. Tá? Em outra situação, se a célula precisar de mais energia ainda, ela pode quebrar bem aqui, ó. Pá. Aí quando ela quebra, ela libera adenosina monofosfato. Tá? Por que é monofosfato? Porque fica só um fosfato aqui, ó, ligado à adenosina. Tá? Ou seja, esses grupos fosfato aqui, essas ligações de fosfato que tem na molécula de ATP, elas liberam energia para a célula funcionar sempre que a célula precisar. Tá? O mais comum, pessoal, é a quebra do ATP nessa posição aqui. Ó. A gente vai falar muito disso aí, vocês vão reforçar muito isso aí em outros momentos, em outras disciplinas. Tá? Sempre que uma célula sua precisa de energia para funcionar, ela pega o ATP e quebra bem aqui, ó. Pá. Aí ela libera um fosfato e o que fica da molécula de ATP, na verdade, é o que a gente chama de ADP, que é adenosina difosfato. E essa ligação aqui, ó, ao ser quebrada, ela vai liberar energia para a célula manter o seu funcionamento. Vamos lá, vamos pegar um exemplo de uma coisa que vocês já viram. Tá? Certamente, você deve lembrar pelo menos um pouquinho da tal da bomba de sódio e potássio. Tá? Quem não lembra, volta lá um pouquinho na citologia para relembrar. A bomba sódio e potássio, pessoal, ela faz o que a gente chama de transporte ativo. Tá? E para acontecer, ele gasta energia. E pode observar que a energia que ele gasta é justamente isso aqui. Ó. Quando a bomba sódio e potássio vai funcionar, ela pega o ATP e quebra bem aqui. Ó. Pá. Aí libera ADP e fosfato. Isso aí vai fornecer a energia para que a bomba sódio e potássio possa desempenhar a função tão importante que ela desempenha. Mais uma vez, essa questão da bomba sódio e potássio, pessoal, foi só um exemplo que eu dei, tá? Existem inúmeros outros, tipo assim, vocês vão ver em outros semestres, sei lá, se estiver estudando contração muscular, vocês vão ver que no músculo acontece uma coisa parecida, em várias células do nosso corpo, isso aí acontece constantemente. Por quê? Porque é justamente essa movimentação de energia que é liberada aqui pelo ATP, ó, que vai fornecer a energia para o funcionamento do nosso corpo, beleza? Por isso, pessoal, que é tão importante a gente entender como o ATP é produzido, tá? Se a gente entende como o ATP é produzido, depois a gente vai poder entender mais fácil como ele é utilizado nas mais diversas situações de funcionamento do nosso organismo. E é justamente a forma como esse ATP é produzido que a gente vai trabalhar daqui até o final da disciplina de bioquímica, beleza?
Eu falei bastante do ATP, mas além do ATP existem outras moléculas que servem para acumular energia dentro do nosso corpo, tá? O ATP é a principal, é a mais importante de todas, tá? Mas além dele existem outras. Por exemplo, tem essa daqui, ó, que a gente vai falar dela, vocês vão falar bastante lá na fisiologia semestre que vem, que é a fosfocreatina, que é uma molécula que o músculo usa para guardar energia também, tá? E além dela tem essas outras aqui, ó, mas como eu falei, a mais importante de todas sempre vai ser o ATP. O ATP é a principal molécula na qual é estocada energia para manter o funcionamento celular, tá? Por isso que o ATP é considerado aí como a bateria da célula, como a moeda energética da célula, beleza? Já que isso aí é tão importante assim, pessoal, vamos lá. Só para a gente fazer um link com aquilo que a gente vai estudar aí na nossa próxima aula, tá? Já que o ATP é tão importante, como é que esse ATP é produzido, é sintetizado dentro das nossas células? Seguinte, os principais processos, pessoal, responsáveis pela produção de ATP dentro das nossas células é justamente parte do nosso catabolismo, principalmente vias metabólicas como a glicólise, tá? E o processo de respiração celular que acontece dentro da mitocôndria, tá? Ou respiração celular aeróbica, tá? E é justamente desses processos que a gente vai falar nas próximas aulas. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre isso aqui, ó, sobre a glicólise, tá? E em um outro momento a gente vai conversar sobre o processo de respiração celular mitocondrial, ou se você preferir, respiração celular aeróbica, beleza? Bom, pessoal, essa aula ela fica por aqui. Como eu falei, o intuito é a gente conhecer esses conceitos básicos de metabolismo, catabolismo, anabolismo, bioenergética, saber o que era o ATP, tá? E foi justamente isso que a gente fez, beleza? Qualquer dúvida vocês podem chamar aí que a gente está à disposição para esclarecer, beleza? Um abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.